Namastê, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ou muito bem-vindas ao último dia da semana da arte de vir viver com Yoga Terapia. E hoje a gente vai ter essa masterclass bem especial para trazer para vocês um pouco de como seria viver bem com Yoga Terapia, tendo essa ferramenta na palma da sua mão e no nosso grupo, no nosso estúdio online, eu sou Yoga Terapia. Então, antes de começar, vou convidar cada um de vocês a fechar os olhos por alguns segundos. Inspirar e exalar pelas narinas, se reconectando ao seu eu interior, abrindo esse espaço de observação interna, voltando-se para dentro. E hoje, com muito carinho, eu convido também as correntes de cura a estarem presentes, atuando dentro do merecimento de cada um, para que cada um receba em igual proporção, dentro do seu merecimento, os caminhos de libertação de tudo aquilo que adoece a sua alma e de tudo aquilo que te impede de ser feliz e de se autorrealizar. Inspira, exala pelas narinas. E devagar, a gente vai abrindo os olhos, voltando para cá. Eu vou começar compartilhando um vídeo com vocês sobre o caminho do yoga. É rapidinho, é 2 minutinhos e a gente já volta para cá. O caminho do yoga nem sempre será fácil. Por vezes será desafiador e muito solitário. Mas te revelo um segredo: o cume mais alto da montanha só é atravessado por aqueles que se entregaram à sua própria escuridão. Escuridão que, iluminada, virou uma luz no mergulho da nossa medicina do autoconhecimento. Não há mais retorno à vida superficial, mas há a libertação de tudo que você não é mais, de tudo o que te adoece a alma. Nessa reconexão interior se encontra a nossa consciência cósmica, a divindade que habita cada ser, sendo essa semente na jornada do bem, do acolhimento, da não violência a si e ao mundo inteiro. Me entrego à profundidade do meu ser, do meu amor incondicional, da minha plenitude de honrar cada passo da minha existência sagrada. Aqui, neste grande planeta chamado Terra, a minha morada no agora. Gratidão a mim mesma, gratidão ao universo pela oportunidade de ser quem eu sou. Gratidão. Então, uma breve reflexão sobre esse caminho do yoga, que não é um caminho fácil, porque às vezes a gente olha as outras pessoas, né, nesse caminho e acha que tem que ser zen para praticar yoga, que acha que você tem que ficar meditando o dia inteiro para você ser um yogi, que acha que precisa ficar recitando mantras, saber sânscrito, saber todas as posturas de yoga e ser aquela pessoa que é um exemplo. Não.
o caminho do yoga é para todos, e principalmente para aqueles que querem cada dia mais serem um pouquinho melhor do que eram ontem. Porque somos imperfeitos e essa visão que a gente tem do yoga lá distante, lá do Oriente, é uma visão utópica, que na verdade o yoga, principalmente, é para aquelas pessoas que mais precisam se acalmar, que mais precisam de saúde, que mais precisam ter flexibilidade, que mais precisam diminuir o estresse. Então, isso é yoga. E a palavra yoga significa união. Então, é unir os nossos dois lados, unir o céu e a terra. Então vamos começar aqui a transmissão dos slides. Eu vou ficar pequenininha, mas eu sempre estou voltando aqui. E qualquer dúvida pode colocar aqui no chat, pode colocar lá no chat no YouTube e aqui no Zoom, tá bom? Então vamos começar. Olá, estou aqui no slide. Deixa eu ver aqui o que fica melhor, me digam. Talvez aqui. Vamos ver. E é isso. Então, como viver bem com yoga terapia? Como que é essa ferramenta? O que é yoga terapia? Então, para começar, eu vou falar rapidinho sobre mim, bem rápido. Eu já até falei no dia 1 um pouco da minha jornada, mas eu vou falar hoje um pouco da minha jornada dentro do yoga, como é que foi. E eu recebi esse chamado dentro das minhas pesquisas, dentro desse meu caminho de autodescoberta como jornalista investigativa, quando eu estava fazendo faculdade de jornalismo, eu resolvi escrever um livro, reportagem sobre curas holísticas. E aí lá na faculdade eu comecei a entrevistar e comecei a experimentar várias técnicas, inclusive yoga. E lá dentro do yoga, eu comecei a entender a parte respiratória, a parte dos asanas. Então, logo com 18 anos, eu comecei a me envolver com esse mundo. E aí, terminei o jornalismo, fui morar no Rio de Janeiro, e aí, lá no Rio de Janeiro, eu passei por um estresse, eu passei por um processo assim que eu fiquei 15 noites sem dormir, e aí eu comecei a prática de yoga. Durante uma prática, eu vi Ganesha, tá até aqui atrás, depois eu vou mostrar para vocês. Eu vi Ganesha aparecendo para mim. Ganesha é um deus indiano, é uma deidade, que ele traz o conceito de que nós temos que remover os obstáculos da nossa vida. E aí ele tem um pezinho na terra e um pezinho para cima. Um pé ele toca a terra e o outro pé ele toca o céu. O que ele está dizendo? Dessa importância da gente estar tanto lá em cima quanto aqui embaixo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E aí, tudo bem. Comecei a prática, fiquei muitos anos sendo praticante de yoga. Aí fui me formar em artes cênicas, estudei terapia holística, me tornei mestre em Reiki, comecei a jogar os oráculos terapêuticos, que hoje eu jogo assim muito bem, porque quanto mais tempo a gente vai jogando, mais a gente vai entendendo. Então, os oráculos terapêuticos, eu abro a mandala da vida da pessoa, e aí eu vejo a parte energética. Então, a pessoa não precisa fazer perguntas, o próprio oráculo já é ali uma geometria sagrada e traz 13 aspectos da vida da pessoa. E aí eu fui trabalhando e me especializando. E aí, quando eu fui tendo essas experiências, eu tive a vontade de compartilhar através de livros também. Então, eu escrevi 2 livros, tenho mais 2 escritos, mas ainda está guardado, não foram publicados ainda, mas vão ser. Mas eu escrevi os 2 primeiros livros falando um pouco dessa minha jornada, da depressão que eu tive, como que eu mergulhei fundo na noite escura da minha alma, como é que foi esse caminho. E o outro livro foi os ataques de ansiedade que eu tive, que viraram
síndrome do pânico, que depois eu tive que me controlar, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ia pelo caminho alopático, dos remédios, que remedeiam, não curam, ou eu ia buscar dentro de mim o que realmente era importante para minha cura. E entender os processos de cura. Então, são aí mais de 25 anos já trabalhando com cura, com desenvolvimento pessoal, espiritual, energético. Entendi que religião é religar você a Deus, e você pode ter qualquer religião, todas as religiões são bem-vindas dentro da prática da yoga terapia, mas que a espiritualidade é você beber direto da fonte, você não precisaria mais de um intermediador, né? De um intermédio, de um mediador desse processo. Você se conecta ao seu eu, você acessa aqui o seu eu interior, e aí você se conecta lá à energia cósmica, ao cosmos. Então foi assim que eu fui aprendendo a desenvolver todo esse trabalho, e aí cheguei até aqui. E aí, durante uma leitura de oráculos, na pandemia, eu recebi um quadro de uma cliente minha, do Ganesha. E era o mesmo Ganesha que eu tinha visto lá quando eu comecei a praticar yoga, lá em 2003. E aí eu falei, nossa, isso quer dizer alguma coisa. E aí eu senti o chamado muito forte, me senti preparada para estar começando a compartilhar esse caminho da yoga terapia e do yoga, porque daí eu me formei como instrutora de Hatha Yoga, e aí depois eu fiz a especialização em yoga terapia, e aí a minha vida mudou por completo, eu mudei de área, mudei de tudo, abandonei tudo aquilo que me adoecia a alma e decidi viver realmente desse propósito de vida, que é trabalhar com yoga terapia e ser uma facilitadora desse processo. Então é isso. Aí foi esse o caminho e estamos aqui, estou aqui, e agora a gente está completando, né, um ano já do estúdio online Eu Sou Yoga Terapia, e eu quis trazer para vocês um pouquinho do que é vivenciar e experimentar o processo da yoga terapia. Então, maravilhoso. E aí, o yoga me ajudou tanto, me inspirou tanto, me curou tanto, tanto da depressão quanto dos transtornos de ansiedade, com as ferramentas que eu fui aprendendo, que eu compartilhei tanto em livro e continuo fazendo esse trabalho. E aí, esse chamado, ele acontece. E é importante a gente estar atento a esse chamado, porque eu não acredito em acaso, eu acredito em sincronicidades da vida. Então, eu acredito muito que nós estamos numa sincronicidade. Então, vocês não estão aqui por acaso, vocês estão aqui porque vocês receberam esse chamado do yoga. E o yoga vai chamando a gente. Quando a gente está preparado para começar essa jornada interior, ele acontece. E aí ele vem e fica ali, ó, sabe, plantando aquela sementinha do bem aqui dentro de nós. E aí, quando ele planta essa sementinha aqui, a gente vai sentindo essa vontade de conhecer mais. Por quê? Porque nós somos seres multidimensionais. Então, somos seres que somos mente, corpo, espírito e energia. Não somos só isso aqui. Isso aqui é passageiro, né? Então, por isso que estamos aqui, mas não somos daqui. Temos uma consciência por trás disso tudo, que está conectada ao todo, ao Criador. Então, esse caminho de volta para casa, para a nossa verdadeira essência, é que faz a diferença na nossa vida. Porque ele vai sempre relembrar a gente. Então, isso, para mim, é yoga terapia. Eu me lembrar toda semana de quem eu sou. Eu me lembrar todos os dias do que eu estou fazendo aqui. E aí, estar consciente, limpa, purificada para fazer melhores escolhas na minha vida e cada dia ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E tá tudo bem quando eu erro, quando eu tropeço, quando eu, às vezes, acabo, né, não me fazendo bem ou não ao outro, e aí eu vou
com consciência, com trabalho interior, com reforma íntima, melhorando tudo isso. E aí esse caminho de volta faz o quê? Faz com que a gente vá conhecendo os nossos processos interiores de verdade. Então a gente vai se conhecendo para quê? Para saber como a gente funciona, como funciona o nosso campo de energia humano, como as doenças acontecem, como acontecem os nossos processos de mágoas, de perdão, de cura, de libertação, de tirar os condicionamentos. Então a gente vai aprendendo a ir limpando, a ir tirando da gente tudo aquilo que nos intoxica. E aí a gente consegue seguir nesse caminho da verdadeira espiritualidade. Ah, gratidão. Então é isso. Então a gente vai caminhando para fazer esse trabalho. E vamos lá. Agora a gente vai começar mesmo. Então, o que que é yoga terapia, né? O que que é essa yoga terapia que eu tanto falo? Que tem a prática de yoga, que é ali os conceitos, né, do yoga, e a gente tem yoga terapia, que vai mais além, que mergulha mais. Então, a yoga terapia, ela é uma ótima forma para promover o bem-estar físico e mental. É uma prática muito antiga, a gente vai falar um pouquinho mais dela para frente, e que foi desenvolvida para ajudar as pessoas como eu, como você, a lidar com os problemas de saúde, reduzir estresse, melhorar a nossa qualidade de vida, porque ela mergulha mais profundamente ainda nesses processos de cura. Então, ela vai trazer também várias técnicas, como respiração, posturas psicofísicas, que são os asanas. O que que é isso, né? A postura psicofísica, ela trabalha ali, então, a parte física e a parte da psique, psicofísica. Mas, além disso, ela trabalha também a nossa energia, fortalece o espírito também. Isso é muito bacana. E aí também tem outras práticas, né, como as meditações, os relaxamentos. E aí tudo isso é para quê? Para a gente ir gerenciando o nosso ser. Então a gente vai se autoconhecendo para a gente gerenciar aquilo que nós temos aqui dentro de nós, que é o universo. A gente tem tanto o universo fora quanto o universo dentro de nós. E é muito profundo, são várias camadas, são assim vários lugares que a gente precisa visitar. Mas ela também ensina técnicas de tratamentos terapêuticos. Eu trago isso aqui. Então, eu, como yoga terapeuta e terapeuta holística, mestre em Reiki, o que que eu faço? Eu trago outras técnicas e associo aqui. Então, a gente vai ter ali dentro das práticas a acupressura, que é a acupuntura com os dedos, com as mãos. A gente vai ter também automassagem com toques terapêuticos, para quê? Para a gente se cuidando. Então, a gente vai trabalhar ali também com aromaterapia, chakra terapia, com óleos essenciais. Às vezes, a gente também vai trabalhar ali com alguns pontos da medicina chinesa, Acu Yoga, que é uma junção da acupuntura com a yoga. Então, a gente vai pegar ali, vai unir os dois. E eu vou trazendo outras terapias complementares, como a fitoenergética, como o autopasse, que é uma limpeza energética. Como que você faz isso? Como que você pode, por exemplo, usar uma pedra para fins terapêuticos? Então, a gente sempre vai trazendo uma questão, um tratamento ali associado. Para quê? Para o nosso bem-estar. Então, a gente vai, ao longo dessa jornada, a gente vai tendo ferramentas e cada vez mais ferramentas para a gente ter no nosso dia a dia. Porque, para mim, yoga não é só no tapetinho. Yoga é para a vida, é filosofia de vida. Então, não tem nada a ver com religião, tem a ver com uma maneira de viver bem, como uma arte de bem viver. Por isso que eu trouxe esse tema. Porque é isso que yoga terapia vai trazer para você, uma arte de bem viver. Você vai aprender a viver melhor e cada vez mais centrada. E quando você sair desse caminho, você vai relembrar
como é que é estar centrada, equilibrada, e você volta para ele. Então, ele pode ajudar também qualidade do sono, aumenta o nível de energia, então diminui o cansaço. Então, a gente vai desenvolvendo habilidades de autocuidado, de aumentar o bem-estar. E claro que também a gente vai trabalhar flexibilidade, força muscular, proteger as articulações, melhorar o assoalho pélvico. Então, a gente vai trabalhar iliopsoas, o músculo da alma. A gente vai trabalhar também reflexologia, que é o ponto lá dos pés, auriculoterapia. Então, a gente vai trabalhando uma série de elementos para vocês irem aprendendo sobre si mesmo. Porque quem pode ser o seu maior curador do que você mesmo? Quem pode se conhecer melhor do que você mesmo? Então, se você estiver interessado em aprimorar a sua saúde mental, física, emocional, energética, a yoga terapia é uma excelente aliada e uma maravilhosa ferramenta da arte do bem viver. E aqui os alunos são chamados de facientes e não pacientes, porque pacientes vem do passivo. Então, faciente, eles são cientes dos seus processos e a gente vai construindo juntos essa jornada. Isso é maravilhoso também, porque a gente troca muito. Então, a gente tem uma comunidade onde a gente troca muito ali as nossas experiências. E eu aprendo todos os dias com eles. Muitos deles estão aí, que eu estou vendo, Miriam, Maristela, Adriana, Antônio. E muitos deles também aprendem comigo e a gente vai trocando, porque sempre é uma via de mão dupla. Não tem como ser uma via de mão única. E aí, uma breve história, né? Um dos grandes pioneiros da yoga terapia foi o Swami Kuvalayananda, por volta de 1920. O termo também foi muito difundido em 1970 pelo Dr. Bernard Auriol. Foi daí que deu o boom da yoga terapia, que foi um psiquiatra e psicoterapeuta francês especializado em estados de consciência. Aqui no Brasil, muitos não sabem, mas o Hermógenes, o professor Hermógenes, que é um dos precursores do yoga no Brasil, ele também é yoga terapeuta. E ele se formou em yoga terapia. Então, ele escreveu vários livros e ele faz esse trabalho maravilhoso que ainda continua aí. Ele já se foi, mas ele continua aí sendo perpetuado através do Instituto Hermógenes. Mas hoje mais voltado para yoga. E aí, aí tem esse caminho, né, da yoga terapia que vai mais profundo e agora a gente ainda está conseguindo mergulhar mais com mais ferramentas ainda, porque daí a gente une tanto as ferramentas que são antigas, milenares, quanto as atuais. A gente traz o melhor ali que a gente tem da medicina holística também. Mas acredita-se que a yoga terapia é muito, muito mais antiga, introduzida no mundo pelos mestres ascensos, que provém de civilizações mais avançadas, com o intuito de ajudar a humanidade nos seus processos de autorrealização e de autocura. Isso não é maravilhoso? Então, assim, no céu tem muitas moradas, tem muitas civilizações, e uma delas trouxe para gente, porque se você for pensar, a yoga terapia ela tem 5.000 anos, né, no mínimo aqui na Terra. E ela é tão atual e ela traz tantas questões, tantos conteúdos, tantas coisas bacanas para a gente aprender e um caminho tão maravilhoso de autorrealização. Então, o que, que eu falo para vocês, né, para completar? Depende da nossa decisão e força de vontade a forma como encaramos a vida. Muitas vezes é menos decisivo o que a gente faz e muito mais importante em como a gente faz. E precisamos e devemos deixar entrar o amor abrangente, em cuja fonte estamos todos conectados, porque a gente se perde ali. A gente desconecta da nossa fonte, do nosso Criador, a gente se desconecta de Deus, ou de quem você quiser falar, do cosmos, da energia universal, desse todo, desse microcosmo, porque se a gente for pensar bem, a gente é um microcosmo dentro de um grande macrocosmo. E ali a gente se perde no meio do caminho e a gente se desconecta. E aí, quando a gente se desconecta, a vida perde o sentido, a gente entra aí em processos de
ansiedade, de pânico, de medos, de frustrações, de desequilíbrios de todas as ordens, porque a gente esquece o que a gente está fazendo aqui, a gente esquece de fato. Então a gente vai fazendo a vida, trabalhando, pagando conta, e comendo, bebendo, dormindo, e a gente entra nesse piloto automático. Então a gente só vai fazendo, e a gente esquece de como fazer. E o como fazer faz toda a diferença. Você pode almoçar ali correndo, você está almoçando, mas você pode almoçar degustando o seu alimento, agradecendo por aquilo, agradecendo a oportunidade de ser nutrida pela terra, pela grande mãe, e você abençoar aquele alimento que entra pela sua boca para você absorver melhor os nutrientes. E a mesma coisa, a yoga terapia. Você pode fazer uma prática de yoga ali, só os exercícios físicos, só os asanas, você faz, você ganha força muscular, você fica forte, você fica musculoso, você fica super flexível, mas você não experimenta a experiência de estar em conexão ou em reconexão com a sua verdadeira essência. Então você não experimenta esse mergulho em você na prática. Então, vou deixar essa mensagem para você aqui. Não tem um certo ou um errado, mas sim em fazer ou como fazer. É uma diferença muito grande. Isso vale para tudo na vida. Vamos seguindo em frente. Então, vida moderna. Então, vida moderna. Aí eu fico me perguntando, que vida é essa? Que vida é essa que a gente está levando hoje? Onde a gente olha para a humanidade, a gente olha para todo mundo, tá todo mundo correndo, todo mundo tão estressado, todo mundo tão acelerado, nervoso, tenso, com várias síndromes. Quer dizer, nunca se falou tanto em saúde mental como nos dias de hoje. Então a gente evoluiu tanto em questão de informações e a gente também, ao mesmo tempo, a gente evoluiu em questão de relacionamento conosco. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do estresse geopático, que é uma das coisas que a gente está passando muito na nossa vida hoje, pelo excesso de uso de tecnologias, e não dá para a gente fugir disso. Vai falar, Miriam, eu não consigo fugir porque eu trabalho com isso. Eu também estou aqui, trabalhando com tecnologia, aprendendo a mexer com toda essa tecnologia ainda. E aí, o que acontece? O estresse geopático, ele causa em todos nós através das ondas naturais, que são flashes solares, os abalos sísmicos, vêm do centro da Terra, vêm do universo, energias telúricas, vibrações, ondas eletromagnéticas naturais. E temos as vibrações eletromagnéticas também artificiais, ar-condicionado, celular, Wi-Fi, televisão, computador, micro-ondas. Então, tudo isso também emite radiação. E aí a gente está recebendo isso muito mais do que a gente recebia há 20, 30 anos atrás. E aí o que acontece? Se nós somos energia, se tudo é energia, então o estresse geopático está acontecendo em nós. Por quê? Porque hoje a gente vive uma vida muito mais desconectado com a natureza, muitas vezes a gente não pisa na terra, a gente não se conecta com a natureza e a gente vive em prédios cheios de Wi-Fi ligados, todos se cruzando essas energias. Nós vivemos em casa também com Wi-Fi ligado o tempo todo e emanando aquela radiação, aquela energia. Quem é radiestesista pode até dizer isso melhor, como é que isso funciona no nosso campo de energia humana. Se tudo é energia, a gente está recebendo essa carga energética, há um aceleramento em nós, na nossa mente. Você pode ver nas crianças, inclusive o uso desenfreado de tecnologias em criança não é indicado. Então, a gente também tem que ter esse controle, porque o cérebro ele está em desenvolvimento. Então, são várias coisas. E aí, o estresse, ele pode ser agudo ou crônico. Agudo, ele vem pontualmente, quando você passa por uma situação estressante, ou ele pode se tornar crônico, como aconteceu comigo.
Eu cheguei num ponto de estresse na minha vida, porque o corpo ele vai aguentando a descarga ali dos hormônios do estresse, que é a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. Chega uma hora, o que acontece? Ele entra em estafa, ele dá blackout. Aí você pode entrar num burnout, você pode entrar numa crise do pânico, ter fibromialgia e outras coisas tantas aí de desordens e desequilíbrios, pressão alta. Então, eu tive várias questões em função dos níveis de estresse que eu cheguei, porque eu vivia no estresse agudo, e aí, que é o que acontece com muita gente. E aí, conforme você não vai conseguindo liberar tudo isso, entender o que está acontecendo com você, ele vai se tornando um estresse crônico, que é muito mais difícil de sair, porque daí no crônico você perde completamente a sua capacidade de autorregulação. Então, o seu corpo, ele começa a se tornar o seu inimigo. Ele começa a bombardear você com tudo aquilo que você já vinha jogando em cima dele. Então, ele vai só pirando. Então, ele vai entrando num processo de colapso. E aí você pode realmente pifar, pifa a mente, entra em exaustão, que foi o que aconteceu comigo. E aí, para você retornar na autorregulação de novo, é um processo doloroso que pode demorar, porque. E às vezes a pessoa não consegue nem voltar. Tem muita gente ainda, e eu até atendo pessoas que conseguiram voltar e outras que desistiram no meio do caminho e tiveram que entrar realmente nos medicamentos mais fortes porque não deram conta dessa autorregulação. E aí isso vai interferir na qualidade do sono, vai interferir na sua energia vital e interfere direto nos seus centros energéticos, que são chakras, que são centros emissores e receptores de energia. Como eu falei, tudo é energia, não vou me aprofundar nisso hoje aqui. Acontece de você bloquear ou o chakra ficar hipoativo ou hiperativo. Isso acontece, a gente consegue ver até, eu consigo ver na leitura energética, e aí eu consigo até entender melhor o que está acontecendo com a pessoa e por que a pessoa chegou naquele estado. E aí a gente vai trabalhando para ir limpando, desbloqueando e fazendo essa autorregulação novamente para que a pessoa entenda a equanimidade, que é o caminho do meio. E compreenda, acima de tudo, que o corpo, o nosso corpo físico, ele atua como o nosso maior instrumento para a cura holística. Isso é muito interessante. E aí eu trouxe aqui essa citação do doutor Amit Goswami, que ele fala: a doença, porque a doença, ela pode ser física, emocional, mental, energética e espiritual. Tem doenças espirituais também. Quando ela chega no espiritual, mas isso é assunto para uma outra masterclass. A doença é um lembrete para mudar o nosso modo de ser e corrigir a direção da nossa jornada para a totalidade, o destino, para onde a cura nos leva. Então, físico e pensador contemporâneo. Então, o que a gente tem que fazer? Seja a sua maior prioridade. Porque quando você chegar num ponto sem volta, ou num ponto que é muito mais difícil de voltar, aí sim você vai entender que você podia ter cuidado melhor da sua saúde mental, da sua energia e de tudo mais, né? A gente precisa desse tempo para gente. E aí, como é que funciona o nosso estúdio online? Isso é importante falar. Você vai ter, né, no estúdio online, o objetivo é esse, porque se a gente tem presencial, a gente não tem essa facilidade de liberdade de tempo e lugar. As práticas são sempre amorosas e acolhedoras, então a gente sempre vai trabalhar com esse acolhimento, o acolhimento de cada corpo, de cada um. A gente tem prática de 15, 20, 30, 40 e 60, 50 e 60 minutos. Por quê? Tem dia que você não vai ter tempo e tá tudo bem. Você vai lá, faz uma prática menor. Mas cuida de você. Vai criando o seu sadhana, um tempo sagrado que é seu. A gente tem as práticas temáticas, então as práticas temáticas cada vez vão trabalhar, cada aula vão trabalhar um fim específico. Então, uma prática para aumentar a energia vital, a outra para diminuir as dores na coluna, a outra para dormir melhor, a outra para aumentar a sensação de bem-estar, a outra para refrescar,
a outra para acalmar a mente, aumentar foco, né, diminuir dores nos quadris. Então, a gente vai trabalhando de acordo também com aquilo que os nossos pacientes precisam. Então, eu escuto muito os pacientes para saber o que eles estão precisando. Escuto também a mim para ver também o que eu estou precisando e a gente vai trabalhando em conjunto. Isso é muito bacana. E aí a gente faz essa adaptação do yoga para o corpo ocidental, porque nós temos um corpo curvo, nós temos um corpo diferente do corpo oriental. Então a gente pode adaptar essa prática e abrasileirar para um sistema muito mais que funcione para cada um de nós, né? A prática ela é inclusiva, então eu sempre vou trazer as variações. Então, dentro de uma mesma prática, eu tenho alunos mais avançados e alunos iniciantes e de várias idades. E todo mundo é acolhido ali, porque eu trago variações de uma mesma postura. Porque a variação, a postura, ela vai ter os mesmos benefícios, independentemente da variação que você fizer. Isso também é importante a gente trazer. A gente tem os encontros ao vivo aqui, que vocês estão experimentando, né, pelo Zoom, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Tem alunos meus que preferem assistir no YouTube, porque assistem na televisão, fica maior, e aí eles conseguem interagir melhor. Tem outros que preferem o Zoom. No Zoom eu estou vendo eles, estou olhando, a gente bate papo, a gente conversa, a gente vai trocando, então isso é bem legal. E aí você também vai ter o acervo, as práticas gravadas. Então todas as práticas elas ficam gravadas, porque tem dia que você não vai poder participar, mas está lá gravado. E aí você vai também ter esse acesso à comunidade exclusiva que eu falei, onde a gente troca muito ali, a gente troca as figurinhas, a gente vai trocando os aprendizados. Então, a gente vai conversando bastante para ir entendendo a necessidade do grupo e o que vai precisando. Tem os preenchimentos da ficha de anamnese, onde, quando o aluno preenche, eu também vou percebendo o que ele está precisando e vou também fazendo aquele caminho de fazer uma prática mais direcionada para aquilo que ele necessita. E o acompanhamento que tem que ter, porque numa prática de ergoterapia a gente tem que ter o acompanhamento, a gente não deixa o aluno à deriva, o aluno fica ali próximo. E o que não pode faltar, né? O que a gente não deixa faltar? O que eu, Miriam, não deixo faltar? Acolhimento e amorosidade. Eu acho que é isso que mais que a gente precisa hoje em dia. Então não tem competição. A gente não compete aqui. Quem fez a melhor postura, quem foi na postura mais rápido, não. A gente vai se acolher e cada um vai entrar nessa conexão interna. Então, não conseguiu fazer, hoje é o não do seu corpo, ainda é o não do seu corpo e entendendo isso. A gente vai usar os mudras, que eu já expliquei aqui para vocês, né? Que a gente vai usar as mãos para fazer alguns mudras, que eles captam a energia pontualmente, então eles ajudam bastante. Os pranayamas, que são as técnicas respiratórias, onde a gente vai usar várias respirações para fins diferentes, então respiração para acalmar a mente, respiração para energizar, respiração para refrescar, para aumentar a capacidade pulmonar. Então tem várias técnicas que a gente compartilha. As posturas psicofísicas, que não podem faltar, que são os asanas, mas a gente também vai estudando elas durante a prática, entendendo para que elas servem, entendendo quais são os chakras que ela trabalha, os centros energéticos, qual é a finalidade daquela postura. Cada postura, ela tem ali um elemento que ela vai trabalhar, um coxa que ela vai trabalhar, um dosha que ela vai trabalhar, que são as estruturas, né, de cada um, a combinação, mas a gente vai trabalhando no geral, dentro daquilo que a temática daquela aula vai trazer. A reconexão interior também não pode faltar, que é o olhar para dentro, olhar para si. O Sankalpa, que é a frase de intenção. Então, qual que é a intenção da sua prática hoje? O que você está intencionando? Então, a gente vai também fazendo essa desconstrução mental de tudo aquilo que não serve mais para nós e deixando ir embora. A meditação, que é extremamente importante, né? Inclusive, a gente falou sobre a meditação aqui na aula 3 e a meditação, ela é fundamental, fundamental. Então, mesmo que seja 5 minutinhos, mas já é o suficiente para você já olhar para você. Já começou, já tá bom demais. É o que você pode? Tá tudo bem, mas faça. As terapias holísticas, como eu falei, então a gente vai ter as terapias holísticas ali, desse domínio que eu tenho, e sempre estou estudando, porque eu trabalho
do professor e do instrutor, principalmente de yoga terapia, como de yoga, não pode parar. Então, eu continuo estudando e me aperfeiçoando e me aprofundando cada vez mais, porque são várias aí camadas que a gente precisa atingir, e quanto mais a gente vai entendendo o corpo humano, o corpo energético, o corpo espiritual, mental, a gente também vai podendo linkar tudo isso de uma maneira com mais propriedade e com mais profundidade para atingir os processos de cura. E o autoconhecimento, que eu chamo de medicina do autoconhecimento, que é para mim a melhor medicina, é a medicina que cura, é a medicina que me curou. Ainda estou no processo de cura, porque ele não acaba, ele continua, são vários processos e a gente vai seguindo nele. Vamos lá, que está acabando. E aí, uns depoimentos que eu deixei aqui de alguns pacientes. Não deu para trazer todos, foram muitos depoimentos que me inspiraram muito. Então, assim, muitos compartilharam muitas coisas bacanas. Então, eu só posso agradecer, porque cada um, como eu falei, ele, ele traz para mim um aprendizado. E aí, esse curso, né, esse estúdio online, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, ele é para todo mundo. Então, inclusive para terapeutas e instrutores de yoga também. Então, aqui a gente tem aqui o depoimento da Miriam, ela fala, né, compartilhando a minha pequena experiência com yoga, já faz algum tempo que pratiquei yoga. No entanto, alguns asanas exigiam um preparo melhor do meu corpo e acabei abandonando a prática. No entanto, desde que te conheci, estou encantada com a yoga terapia e a forma com que conduzes a prática. Cada prática é uma nova e maravilhosa experiência, sempre saio mais leve, relaxada. Gratidão por tua vida. Gratidão você, Miriam, minha xará. E é muito legal. E aí tem a Janaína também que falou, trouxe um depoimento que me tocou bastante também, porque ela fala que a yoga terapia despertou a jornada para uma parte de mim que estava morta, ela fala. Os exercícios me ajudaram a ter uma disposição melhor, melhorou minha autoestima e muito mais. Faço uso dos exercícios durante o meu dia, pois aprendi a respirar corretamente e é muito importante para me ajudar a resolver as situações do dia a dia. Cuidar de mim é o melhor investimento, por isso me tornei aluna do Eu Sou Yoga Terapia. Gratidão a Miriam por nos ajudar a ter uma vida mais leve. Gratidão a você. E a Luciane, que é instrutora de yoga e também veio para o estúdio online. E fala que suas aulas são maravilhosas, com muita didática e expressão. Tem me ajudado muito e tudo que aprendo passo para os meus alunos que se beneficiam com seu conhecimento. Também gosto muito de participar do grupo de estudo do livro A Yoga de Jesus. É muito esclarecedor, ajudando no entendimento do livro. Só tenho a agradecer e estou feliz em fazer parte desta jornada. Isso é muito bacana, por quê? Porque às vezes o instrutor ele precisa também de um grupo, ele precisa também do cuidado. Então, o continuar ali o estudo e compartilhar e se aprofundar melhor e poder ter mais ferramentas, mais terapias, mais técnicas para trabalhar com seus alunos, com seus pacientes, quando você é um instrutor ou um terapeuta, é maravilhoso. Por quê? Porque daí você vai poder também compartilhar isso aqui. Porque esse é o objetivo de eu estar aqui, é compartilhar. Estamos aqui na generosidade do compartilhar tudo isso e não guardar para mim. Eu não sou dona de nada. Eu só aprendi, usufruir e agora estou aqui para compartilhar e porque eu sou grata ao que o yoga fez por mim e pela minha vida. Existe a Miriam antes e depois. E existe uma Miriam ainda em construção que ainda vai melhorar e vai transbordar cada vez mais o melhor de si. O importante é eu não perder mais o meu rumo. Então, esse caminho de volta para casa é o que eu quero ter sempre. Então, os alunos me ajudam com isso, os pacientes, e eu também com eles. Então, é uma troca diária que a gente vai fazendo. E aí, é isso. Crie agora a vida que você deseja. Então, assim, você é único. Único. Ninguém é igual a você, mesmo que você tenha um irmão gêmeo. Você não é igual ao outro. Você é seu salvador. Não espere ninguém vir salvar você. Ninguém vai vir salvar você. Você que vai ter que se salvar. Então, assim, começa agora. E aí, você tem que entender que você é a eterna presença de Deus em ação. Se você faz parte do universo, você veio dele e você vai voltar para ele,
você continua aqui em ação. Então você também faz parte do Criador. Então você é co-criador também da sua vida. E você já tem tudo o que você precisa. Já tem. Se você olhar para a sua vida, você já tem tudo o que você precisa. Só precisa aprender a como fazer. E fazer você já sabe. Agora, como fazer cada vez melhor, é isso que você precisa aprender. Então, você precisa dizer esse grande sim para sua vida. Que é para você, não é para mim, é para você. E aí você pode desfrutar disso cada vez mais. E agora vamos aos valores. Ah, obrigada. Estão falando aqui, troca maravilhosa, gratidão. Então vamos aos valores. Então, assim, você imagina se você fosse fazer aula de yoga terapia. Por exemplo, eu faço yoga terapia personalizada. Eu cobro R$ 300 uma vez por semana. Um encontro uma vez por semana. Então, você vai gastar no anual 3.600. Uma sessão de terapia holística comigo, R$ 250 a sessão. Você vai gastar aí R$ 3.000 por ano se você for fazer uma por mês. Um plano de meditação. Eu já cheguei a pagar em 1.200 num plano de meditação que eu fiz. Aqui ainda coloquei um valor baixinho. Então, você imagina poder praticar todo dia yoga terapia, fazer meditação, estudos, como a gente faz estudo do livro Yoga de Jesus e vamos fazer outros estudos. Tem meditação, tem pranayama, tem reflexões, tem aprendizado. Se você tivesse que pagar por tudo isso, você ia gastar R$ 7.700, assim, mais ou menos por cima, eu estou fazendo aqui por ano. Agora, aqui no estúdio online, um preço super especial, porque eu quero que você entre, eu quero que você experimente, eu quero que você deseje essa vida onde você vai ser o seu co-criador, o seu co-criamor e o seu faz ciente dos seus processos interiores. Então, a hora é agora, agora mesmo. Por quê? R$ 500 para você fazer no plano anual. Você pode dividir em 10 vezes no cartão. Então, você imagina, você vai economizar 340. Porque você vai pagar 10 vezes, ainda ganha 2 meses e ainda economiza com tudo, porque você vai poder fazer praticar yoga todo dia, se você quiser. A gente tem lá na plataforma Hotmart e no YouTube várias aulas disponíveis já. E cada semana tem conteúdos novos sendo colocados. Então, imagina? E essa troca maravilhosa que vocês estão experimentando aqui. E aí, mas aí tá bom, Miriam, quer experimentar um mês? Então experimenta, R$ 70 no plano mensal. Mas eu não posso garantir que esse valor vai continuar dos R$ 500, porque esse valor já é antigo, já é o que os meus alunos pagaram lá na primeira vez que eles entraram. Então, só posso falar para vocês que é o que eu posso fazer hoje. E aí é isso. Só depende de você agora dizer o sim. As dúvidas que vocês tiverem pelo WhatsApp. Uma boa noite e namastê. Beijo grande. Nos vemos em breve. Até logo.